Esta é a história da estratégia de zona de morte reduzida da Ucrânia e como ela está rompendo a linha de frente da Rússia por dentro. Vamos direto ao ponto, começando com um único número que mostra diretamente o enorme sucesso da Ucrânia. 4,5 é isso que foi capturado de território ucraniano entre 23 e 25. Ao mesmo tempo, estima-se que a Rússia tenha sofrido cerca de 200 mil baixas, incluindo mortes e ferimentos graves. As perdas de equipamentos são igualmente catastróficas, com mais de 1.100 veículos blindados, e o impacto financeiro para o país resultou em: o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que seria necessário cortar os gastos militares para 2026 pela primeira vez em 10 anos. Tudo isso no meio de um conflito militar ativo. Pense nisso por um momento. A Rússia basicamente se arruinou, e tudo o que conseguiu foi menos de 2% do território da Ucrânia. Em 2023, as forças russas conseguiram capturar apenas 188 milhas quadradas. O ano de 2024 teve resultados melhores, com cerca de 1.500 milhas quadradas tomadas, mas isso ainda representa menos de 1% do território total da Ucrânia. Em 2025, os avanços da Rússia haviam desacelerado drasticamente, às vezes chegando a uma média de apenas 150 a 400 pés por dia, em setores-chave como Kupiansk e Pokros. Para contextualizar, isso é mais lento que o avanço dos aliados na Batalha do Somme na Primeira Guerra Mundial, um dos exemplos mais infames de guerra de desgaste. E no centro da incapacidade da Rússia de romper as linhas está a estratégia revolucionária de zona de morte da Ucrânia, um conceito defensivo que transformou fundamentalmente a forma como a guerra moderna é travada. Mas, para entender por que essa estratégia é tão devastadora, precisamos analisar como ela difere de todas as grandes guerras do século XX. Na Primeira Guerra Mundial, trincheiras dominavam o campo de batalha, com soldados cavando e posicionando artilharia. Bombardeavam posições por dias, e então a infantaria avançava para a terra de ninguém, esperando dominar as posições inimigas pela força do número. A zona de morte era o alcance das metralhadoras, talvez algumas centenas de metros de terreno aberto onde os atacantes ficavam vulneráveis. Se conseguisse atravessar aquele espaço mortal, teria uma chance. A Segunda Guerra Mundial devolveu mobilidade à guerra. As táticas de Blitzkrieg usavam armas combinadas, incluindo tanques primitivos, aeronaves e infantaria mecanizada para romper as linhas defensivas e explorar as brechas. A zona de morte se tornou mais dinâmica, mas ainda era medida em milhas, até algumas delas. A superioridade aérea era importante, mas o apoio aéreo aproximado exigia missões de aeronaves dedicadas e controladores aéreos avançados. Mesmo durante a Guerra Fria, quando a OTAN e o Pacto de Varsóvia se enfrentavam na Europa Central, o planejamento defensivo era centrado em posições em camadas. Ambos os lados ergueram bunkers de concreto, obstáculos para tanques e campos minados visando direcionar os blindados inimigos para áreas de destruição, onde armas antitanque poderiam atacá-los. Essas eram faixas defensivas estáticas e planejadas. Já a estratégia de zona de destruição da Ucrânia seguiu o caminho oposto. A zona de destruição de hoje não é uma linha fixa no mapa ou alguns centenas de metros de terreno aberto. É uma zona de morte constante e onipresente, com profundidade de 15 a 25 milhas, que pode atingir qualquer lugar a qualquer momento, quase com precisão perfeita. E tudo isso graças à tecnologia militar mais disruptiva desde a metralhadora, os drones. Pense na economia da guerra aérea no século XX durante a Segunda Guerra Mundial. Lançar um ataque de bombardeio exigia construir enormes bombardeiros que custavam milhões de dólares. Treinar as tripulações por meses, organizar missões complexas com dezenas ou centenas de aeronaves e aceitar que muitas não voltariam. Uma única missão de bombardeio estratégico podia envolver milhares de pessoas e dezenas de milhões em equipamentos, avançando para os dias de hoje. Um soldado ucraniano em um abrigo camuflado pode lançar um drone FPV de $400 americanos, guiá-lo por 24 quilômetros no campo de batalha e destruir um tanque russo de $3 milhões americanos. Todo o processo leva minutos, mas, mais importante ainda, a operação exige um número mínimo de pessoal. Você não precisa de uma equipe de voo, uma operação logística massiva ou um plano de missão elaborado para realizar tudo isso. Tudo o que é necessário é um drone e um operador de drone acima da média. Com informações de campo de batalha atualizadas e reflexos rápidos, a ubiquidade desses drones tornou as táticas tradicionais de guerra de trincheiras completamente obsoletas.
A doutrina soviética do final do século XX, que tanto a Rússia quanto a Ucrânia herdaram, enfatizava a concentração de forças em grandes pontos fortemente fortificados. O pensamento era simples: concentre suas tropas e equipamentos em posições bem defendidas, e você pode resistir a ataques de artilharia e blindados. Mas os drones mudaram tudo. Em 2023, essas posições concentradas se tornaram armadilhas mortais. Trincheiras largas que antes protegiam os soldados da artilharia, agora se tornaram alvos fáceis para drones FPV. Grandes abrigos do tamanho de um pelotão, antes inexpugnáveis, viraram valas comuns quando um drone com granadas passou a atingi-los com precisão quase perfeita. E a zona, na verdade, se expandiu. Lembra daquela zona de 15 a 25 milhas que mencionei antes? Pois é, o Centro Internacional de Defesa e Segurança notou que a zona de morte iniciava a 3 a 5 milhas e aumentou gradualmente com o avanço da tecnologia e dos equipamentos. Mais importante para a Ucrânia, ela reconheceu essa mudança mais rápido do que a Rússia e redesenhou completamente sua estratégia defensiva. Em vez de fortificações predeterminadas e linhas defensivas estáticas, como a linha Maginot francesa ou o Muro do Atlântico alemão, a Ucrânia construiu uma linha de frente móvel e adaptável que maximiza a letalidade da guerra com drones enquanto minimiza a vulnerabilidade. Veja como isso funciona na prática. O novo sistema de fortificações da Ucrânia se estende por mais de 1.200 milhas através das regiões de Donetsk, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mas chamá-la de linha é enganoso. É mais preciso pensar nela como uma rede em camadas de zonas de morte. A primeira camada consiste em minas antitanque e antipessoal, redes de fios metálicos finos chamadas plutanca, que retardam o movimento da infantaria, e antitanque, valas com arame farpado no fundo para impedir que os soldados as usem como cobertura. Depois vem os dentes de dragão, que são tetraedros de concreto conectados por cabos metálicos grossos e envoltos em várias fileiras de arame farpado. Todos esses obstáculos são projetados não para parar as forças russas, mas para retardá-las e canalizá-las para corredores predeterminados. E é aí que começa a verdadeira matança. Atrás desses obstáculos, a Ucrânia implantou uma densa rede de microfortificações. Essas são pequenas posições camufladas que abrigam operadores de drones em grupos de apenas alguns soldados. Elas também são dispersas, muitas vezes abrigando apenas um soldado para servir como vigia ou operador. Mas cada uma possui drones variados que cobrem até 24 quilômetros. Essa dispersão é fundamental na guerra tradicional. Encontrar e destruir um posto de comando ou uma posição de artilharia poderia incapacitar todo um setor. Mas quando sua rede de defesa consiste em centenas de pequenas células independentes, cada uma capaz de solicitar ataques a grandes distâncias, não existe um único ponto de falha. A Rússia pode destruir uma posição em um dia, 2 posições no seguinte, talvez uma dúzia de posições ao longo de uma semana. No final das contas, isso não faz diferença. Com a adaptação da rede, outras células assumem o controle e a zona de morte segue letal. A Ucrânia consegue monitorar essa linha de frente em constante mudança graças à sua sofisticada rede de reconhecimento por drones. Diferente da guerra do século XX, onde a coleta de informações exigia aeronaves de grande altitude ou satélites, as forças ucranianas podem manter vigilância constante usando drones comerciais baratos, como explicou um operador ucraniano. Drones com fibra óptica podem filmar a meio metro do chão, tornando muito mais fácil identificar alvos do que a altitude de 300 a 600 metros exigida por sistemas de asa fixa. Essa vigilância constante permite a mudança tática mais revolucionária da Ucrânia, a guerra móvel de ataque e retirada, apoiada por robôs terrestres. É aqui que a Ucrânia realmente ultrapassou o pensamento militar tradicional e, potencialmente, todos os outros exércitos do mundo. Até o final de 2025, a Ucrânia está pronta para implantar 15 mil veículos terrestres não tripulados. Pense no que isso significa. Estes não são apenas brinquedos controlados remotamente. São plataformas robóticas sofisticadas que podem transportar até 300 quilos de munição ou suprimentos, evacuar soldados feridos sob fogo, plantar minas, entregar cargas explosivas em posições fortificadas ou até mesmo montar metralhadoras para fogo de supressão. O impacto nas táticas ucranianas tem sido profundo. Em dezembro, 24 forças ucranianas realizaram o primeiro ataque totalmente não tripulado do mundo contra posições russas, usando apenas robôs terrestres e drones FPV, sem infantaria humana no ataque direto. Em julho, 25 forças ucranianas capturaram tropas russas sem empregar qualquer infantaria,
contando inteiramente com drones e sistemas robóticos terrestres. Isso cria uma presença artificial no campo de batalha sem arriscar tropas humanas de verdade, em vez de enviar soldados para a zona de morte para manter posições ou realizar ataques. A Ucrânia pode empregar robôs que transportam suprimentos, monitoram áreas em busca de ameaças e engajam alvos, enquanto os operadores humanos permanecem em segurança, ocultos a quilômetros de distância. Quando a Rússia destrói um desses robôs, a Ucrânia perde equipamento, não vidas. A matemática do desgaste muda drasticamente a favor da Ucrânia, mas aqui está o que torna a estratégia da Ucrânia realmente genial: a velocidade da inovação na guerra moderna. A vantagem tecnológica é medida não em anos ou mesmo meses, mas em semanas. A Rússia introduziu drones de fibra óptica na primavera de 2024 e eles imediatamente viraram manchete como a próxima arma imbatível. Ao contrário dos drones tradicionais controlados por rádio, os drones de fibra óptica arrastam um cabo fino enquanto voam, conectando-os diretamente ao seu operador. Isso os torna imunes à guerra eletrônica e permite transmissões de vídeo em alta definição até o impacto. Analistas militares de todo o mundo consideraram isso uma adaptação potencialmente revolucionária de retornar a designs analógicos, o que daria à Rússia uma vantagem decisiva. A Ucrânia respondeu capturando drones russos de fibra óptica, fazendo engenharia reversa, identificando suas fraquezas e construindo versões melhores em poucos meses. No verão, 24 empresas ucranianas, como 3Detect-A, começaram a desenvolver seus próprios drones de fibra óptica. Eles não só copiaram os projetos russos, como também os melhoraram. Engenheiros ucranianos trocaram as estruturas pesadas russas por fibra de carbono leve. Melhoraram muito o design do carretel para reduzir arrasto e atrito, otimizaram a distribuição de peso para melhor voo e criaram sistemas que atingiam de 24 a 40 quilômetros, superando as capacidades russas da época. Notavelmente, esse alcance coincidiu com o desenvolvimento da zona de morte, como vemos hoje. Os drones ucranianos de fibra óptica ficaram mais leves, mais rápidos e mais confiáveis, e podiam atingir alvos a distâncias maiores do que seus equivalentes russos. Além disso, a Ucrânia construiu uma enorme capacidade de produção interna, com mais de 100 empresas agora trabalhando no desenvolvimento de drones e dezenas de modelos aprovados para uso militar. Esse ecossistema descentralizado e competitivo garante inovação constante, à medida que as empresas competem para desenvolver sistemas melhores, mais baratos e mais eficazes. Esse padrão se repete em todos os domínios da guerra. A Rússia desenvolve uma nova tática ou tecnologia. A Ucrânia analisa, adapta e implementa uma versão aprimorada mais rápido do que a Rússia consegue aumentar a produção. É um ciclo de inovação que deixaria o Vale do Silício com inveja, exceto que o ciclo de feedback acontece em um campo de batalha ativo, onde as lições são medidas em vidas salvas ou perdidas. E é aqui que a estratégia da zona de morte da Ucrânia se torna algo muito maior do que apenas as táticas defensivas de um país. Está remodelando o pensamento militar global e, potencialmente, redefinindo as estratégias de defesa ocidentais pelas próximas décadas. Os membros da OTAN agora reconhecem abertamente que precisam aprender com a Ucrânia, e não o contrário. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou isso de forma direta. O único especialista no mundo atualmente em capacidades anti-drones é a Ucrânia, porque eles estão enfrentando drones russos quase todos os dias. Precisamos aproveitar todas as experiências, toda a nova tecnologia, toda a inovação da Ucrânia e incorporá-las ao nosso próprio rearmamento. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, ecoou esse sentimento de forma ainda mais direta. São os ucranianos que vão nos treinar sobre como enfrentar a Rússia, não o contrário. Isso representa uma inversão fundamental da relação tradicional entre a OTAN e a Ucrânia. Durante décadas, a OTAN tentou trazer a Ucrânia aos padrões da aliança por meio de programas de treinamento e reformas militares. Agora, após 3 anos da guerra de drones mais intensa da história, os países da OTAN estão aprendendo com as táticas ucranianas. Em setembro de 2025, após incursões de drones russos no espaço aéreo polonês, a Polônia e a Ucrânia anunciaram planos para que a Ucrânia forneça treinamento antidrone na Polônia. A Grã-Bretanha está produzindo drones interceptores em massa em parceria com a Ucrânia. A Romênia revelou planos para fabricar drones em parceria com empresas ucranianas para uso doméstico e possível exportação para aliados da OTAN. Até mesmo os Estados Unidos, a principal potência militar do mundo, estariam negociando um acordo histórico para adquirir tecnologia de drones ucraniana já testada em combate.
A OTAN estabeleceu o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação na Polônia, especificamente para aproveitar lições em tempo real do conflito ucraniano. A aliança está repensando fundamentalmente sua doutrina de defesa aérea para focar em enxames de drones de ataque baratos, em vez de mísseis e caças caros. Usar um míssil Patriot de 4 milhões de dólares ou um F-35 para derrubar um drone de 400 dólares não é economicamente viável. As implicações mais amplas são impressionantes. A Ucrânia demonstrou que nações menores podem desafiar adversários maiores em tecnologias militares importantes se agirem mais rápido, inovar constantemente e integrar o setor privado em sua estratégia de defesa. O modelo tradicional ocidental de aquisição de defesa, que leva anos ou até décadas para colocar novos sistemas em operação por meio de processos burocráticos rígidos, foi completamente superado pelo ciclo de desenvolvimento impulsionado pelo combate da Ucrânia, que mede melhorias em semanas. O ex-comandante-chefe ucraniano, Valery Zaluzhny, previu que as guerras futuras seriam vencidas por países que concentram seus recursos em drones, guerra eletrônica e inteligência artificial. A guerra entre Rússia e Ucrânia se tornou o maior campo de testes em combate real do mundo para essas tecnologias. E todas as potências militares estão observando de perto e adaptando suas doutrinas com base nas inovações ucranianas. Até a China está estudando como sistemas não tripulados baratos podem desafiar forças tradicionais caras. Taiwan está analisando como guerras com drones podem defender contra invasões anfíbias. Israel está analisando como sistemas robóticos podem reduzir baixas em guerras urbanas. As lições da estratégia de zona de morte da Ucrânia estão se espalhando globalmente, potencialmente remodelando como cada nação pensa sobre defesa. Mas talvez a lição mais importante seja esta: a superioridade tecnológica na guerra moderna é temporária e frágil. O importante não é ter o melhor equipamento no início de um conflito, mas adaptar-se mais rápido que o inimigo, inovar sob pressão, falhar rapidamente e aprender mais rápido, e criar uma abordagem de toda a sociedade que aproveite a inovação civil para fins militares. A estratégia da zona de morte da Ucrânia funciona não porque os drones ucranianos sejam necessariamente melhores do que os russos em uma comparação direta, mas porque a Ucrânia construiu todo um ecossistema industrial militar. A concentração de empresas independentes compartilhando seus dados, recursos e recebendo feedback praticamente em tempo real de situações reais de combate significa que elas podem iterar e melhorar mais rápido do que o complexo industrial de defesa centralizado e burocrático da Rússia. Todos os dias, engenheiros ucranianos recebem feedback dos operadores da linha de frente sobre o que funciona e o que não funciona. Toda semana, novas modificações aparecem nos drones em campo. Todo mês, surgem novas capacidades que não eram possíveis no mês anterior. Isso cria uma vantagem acumulativa que cresce com o tempo. Mesmo enquanto a Rússia tenta desesperadamente acompanhar, a Rússia está aprendendo isso. Não dá para forçar passagem por uma zona de morte moderna nem sobrecarregá-la com artilharia, pois drones localizam e atacam os canhões antes de se reposicionarem. Você não pode usar blindados em massa quando cada tanque que entra na zona enfrenta dezenas de drones FPV. Não dá para confiar na guerra eletrônica com drones de fibra óptica imunes a interferências. Não é possível reabastecer com segurança as tropas na linha de frente quando as rotas logísticas, a 20 quilômetros atrás, estão sob vigilância e ataque constantes. A estratégia da zona de morte basicamente virou de cabeça para baixo todo o conceito de guerra ofensiva. No pensamento militar tradicional, quem está no ataque tem a iniciativa. Eles escolhem quando e onde atacar, forçando o defensor a espalhar suas forças para cobrir todas as possíveis abordagens. Mas na guerra saturada por drones, o defensor tem consciência total do campo de batalha e pode concentrar um poder de fogo esmagador em qualquer ponto instantaneamente, sem mover um único soldado. Essa é a genialidade da Ucrânia, transformando as táticas preferidas da Rússia em desvantagens estratégicas. A Rússia é especialista em guerras de atrito, jogando recursos massivos nos problemas até que eles cedam. Mas o que ocorre quando todo soldado, tanque e artilharia enviados à ofensiva entram em uma zona de morte, onde, em vez de enfrentar infantaria inimiga, ela encara uma rede onipresente de armas autônomas que podem atacar de qualquer direção a qualquer momento. Você tem exatamente o que vimos nos últimos 3 anos, a ofensiva mais lenta e cara da história militar moderna, onde a Rússia troca 1 milhão de baixas por uma porcentagem de território, onde generais enviam onda após onda de tropas para o que eles mesmos chamam de moedor de carne.
onde o custo econômico da guerra está drenando as reservas da Rússia, enquanto a estratégia defensiva da Ucrânia exige apenas uma fração dos recursos. E aqui está a parte realmente assustadora para a Rússia. Essa vantagem da zona de morte não é estática. Ela cresce a cada mês. Os drones ucranianos podem ficar melhores, mais baratos e mais numerosos. A cada mês, mais robôs terrestres entram no campo de batalha, reduzindo a necessidade de infantaria humana. A cada mês, mais países compartilham tecnologia e táticas com a Ucrânia, enquanto a Rússia fica cada vez mais isolada. A Ucrânia começou praticamente sem nenhuma indústria de drones, mas acabou construindo mais de 5 milhões de drones em 25. A Rússia sabe disso. Por isso, o Kremlin pressiona por negociações que congelariam o conflito e lhe dariam o território que não conquistou militarmente. Eles entendem que o tempo não está a seu favor, que a cada mês as vantagens defensivas da Ucrânia aumentam, enquanto a capacidade ofensiva da Rússia se desgasta. Lembre-se, a Rússia começou esta guerra com cerca de 100 mil soldados ativos. Já sofreram 1.200.000 baixas. Eles basicamente passaram por todo o seu exército pré-guerra e tiveram que recrutar, mobilizar ou coagir um exército completamente novo. E ainda mais. E esse novo exército é cada vez mais composto pelos desesperados, pelos altamente motivados ou por aqueles com segundas intenções, até incluindo agentes resistentes ucranianos que deliberadamente se infiltram nas forças russas para sabotar as operações por dentro. O orçamento de defesa da Rússia para 2025 atingiu impressionantes 40% dos gastos do governo, números que não eram vistos desde o auge da Guerra Fria. Apesar do grande investimento, o complexo militar industrial russo quase colapsou. Como indústria de exportação, tudo que a Rússia produz deve ficar no país, criando um ciclo de morte econômica, onde a produção militar consome parcelas cada vez maiores do PIB sem gerar receita. Ao mesmo tempo, a produção militar depende das ferrovias para levar equipamentos à linha de frente. Essas mesmas ferrovias são cada vez mais alvo de operações de sabotagem ucranianas. Tanques e munições ficam armazenados, inúteis para a linha de frente porque os trens não conseguem entregá-los com segurança. Mesmo quando o equipamento chega à linha de frente, entra na zona de morte, onde drones o aguardam. Este é o ápice da estratégia da Ucrânia, um sistema defensivo que degrada ativamente a capacidade da Rússia de travar guerra ao impor custos insustentáveis a cada operação ofensiva. É a guerra de atrito invertida, onde o defensor numericamente menor inflige perdas desproporcionais ao atacante supostamente superior. E o mundo está prestando atenção. Se a Ucrânia consegue resistir a uma superpotência nuclear por 3 anos e contando através de inovação tecnológica e táticas adaptativas, os conflitos futuros vão ser bem diferentes do que vimos antes. 22. Obrigado por assistir agora. Veja como a resistência ucraniana complementa a estratégia de zona de morte com sabotagens a centenas de quilômetros das linhas russas em nossa análise sobre a guerra nas sombras da Ucrânia. E para se manter atualizado sobre como a guerra com drones continua a remodelar a doutrina militar moderna, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários sobre geopolítica global e análise militar.